para levar o Alan. É bom que fique claro, para quem está do outro lado, eu não dou palpite no neném quando ele vai lá em casa pintar a minha casa. Eu escolho a cor e ele pinta, porque ele é a área dele, ele que entende. Eu não sei como é que funciona o trabalho de pintura, eu não trabalho com isso. É o neném, o meu pintor lá, que é bom. Então, quando o neném vai lá pintar, fazer a pintura na minha casa, eu não dou palpite, eu não entendo nada. Eu contrato, escolho a cor, ele vai lá e pinta. Se ficou bom, eu elogio, se ficou ruim, eu peço para fazer de novo. E pago direitinho, né, não, neném? Então é o seguinte, por que eu estou querendo dizer isso? Lá no Atlético, uma ponta diz que não recebeu nada. E que, pelos valores que estão sendo tratados, essa figura aqui não negociaria. Do lado de cá, tem os 4 R's. E algumas coisas são tratadas com eles. E eles só chegam, às vezes, e dizem assim, executa. Ou eu estou falando alguma groselha? Nenhuma groselha. Então, quando o Elton traz uma informação aqui, como ele vai trazer agora, aí você vai lá no clube, aí alguém do clube diz pra você assim, como diz pra mim, não recebi nada. Não quer dizer que ele esteja falando mentira. A minha fonte não recebeu, mas tem outras pessoas que tratam do assunto lá dentro. Vocês estão entendendo? E a minha fonte disse, eu não venderia, mas eu não sou dono do clube. Tá certo? E o pintor? Então, que é bom, neném. Mas ele vende? Vende o quê? O Tinta? Alan. Então o que eu estou querendo dizer? As pessoas se metem a dar palpite, dizer que você não sabe nada do que você está fazendo. Isso é verdade. E elas tiram conclusões sobre o papel do jornalista sério que você é, do Thiago, do Valu, o Ale não é tão sério, mas faz um trabalho sério. Como se eles entendessem alguma coisa, né? Então é o seguinte, você recebeu a informação, amigão? Então, amigão, amigão, você recebeu a informação, então você conta pro Libera povo aí, pra nós, amigão, e Eltinho. prepara, tá? Porque se não der negócio, vão dizer que você é mau caráter, irresponsável e vão te chamar, sabe de quê? De Maria que tá querendo causar crise, de Maria que tá querendo causar crise no Atlético. Porque quem dá a notícia que não é concluída no Cruzeiro é Franga que está querendo causar crise no Atlético, é sempre assim. Então, não, a informação que eu recebi de uma pessoa que eu confio bastante e ela vem de São Paulo. Então a gente tem que entender a seguinte situação, são partes. Tem a parte Atlético, tem a parte Alan, tem a parte Palmeiras e isso a gente vai buscando um ponto e tentando ligar um ponto ao outro. O Thiago Fernandes trouxe pra gente aqui durante a semana falando a respeito dos valores que o Atlético tem intenção de alcançar, que seria de 12 a 15 milhões. No primeiro momento, 15 milhões. Lembrando que o Atlético tem 70% do Alan. A informação que eu recebi é que o Palmeiras teria aumentado a proposta. O Palmeiras já pensa em chegar ao Atlético, sim, com uma proposta de 11 milhões. Como o Thiago colocou muito bem aqui, a ideia do Atlético é que essa proposta chegue aos 15 milhões. Lembrando que num primeiro momento a proposta do Palmeiras era entre 8 e 9 milhões, correto, Thiagão? Correto. Correto, entre 8 e 9 milhões. Então hoje essa proposta já aumentou e já chega aos 11 milhões de reais pelo... Euros. 11 milhões de euros pelo Alan, que daria uma bolada Mais de gigantesca. 61 milhões de reais. Mais de 66, né? 5,5 vezes. 5,5. Então, 5,5 daria O 61, pessoal tem né? que fazer um cálculo aí na matemática. calculei 5,5 aqui. O Thiagão já vai levantar ali pra gente ali, mas o que tá em pauta é o seguinte. 60,5, vai. 60 milhões e meio pelo Alan, de 26 anos, jogador de meio campo. Eu só lembro ao torcedor do Atlético que a maior venda da história do Atlético é do Bernard, que chegou a 72 milhões de reais, na época 25 milhões de euros. Então, isso passa pelo Atlético agora no momento. Pode chegar essa proposta a qualquer momento para o Atlético, vindo do Palmeiras, de 11 milhões de euros. Ale, você venderia? Se você fosse o dono do Atlético? Se eu tô mais ou menos financeiramente, não. Mas se eu tô apertado de grana, Como é o caso. aí eu tenho que considerar a proposta, né? É que eu não consigo fazer conta com o dinheiro dos outros, eu não sei aonde a água tá batendo. Se a água já Mas tá... considerando essa informação do Elton de valores, o exemplo que o Elton deu de que o Bernard foi vendido por 72. Atacante da seleção brasileira. Atacante né? da seleção brasileira na oportunidade. E o Alan hoje, que eu acho um monstro de jogador. Uma proposta de 11, que vai dar 60 milhões e meio e tal. Seria um bom negócio? Assim, para te explicar... Não é só o dinheiro, né, Ale? Claramente, se não fosse para um rival, eu venderia na hora.
Na hora, mas na hora. Se não fosse pra um cara que ia brigar contra o meu time, Se fosse pro Betis, já na tava hora, liberado. pô, obrigado, você é maravilhoso, vamos fazer uma festa de despedida, vamos lá, Coruso, vamos todo mundo lá. Vai, Coruso, não? Vamos lá. Eu já fui algumas vezes, eu gostava de ir. Me liga. Quando eu ia para Aeronáutica, estava no Parque Material Aeronáutico de Lagoa Santa, eu morava em Divinópolis. Então eu vinha para. Primeiro eu vim para me alistar, depois eu vim fazer exame e tal. Aí eu sempre falava com a minha mãe, mãe, eu Feinho, devo. pobre. É magrelinho, cabeçudinho, sem dinheiro. O joelho eu vinha de dele Divinópolis, descia na rodoviária, que ali eu pegava a condução para Lagoa Santa, né? Eu me alistei lá. Aí eu passava lá, rapaz, com 17 para 18 anos, nego velho. Você tá Batendo louco. no olho. Era um veneno. Conclua. Por que você fala das coisas que não tem nada a ver com Porque futebol? a festa de despedida, se ele fosse pro Betis, eu faria a festa de Então despedida. pro Palmeiras você não venderia? Eu só se tiver a água estiver batendo aqui, ó. Ô, Thiago Fernandes, isso é informação, embora a turma do outro lado ache que a gente acorda todo dia para inventar alguma coisa, para criar crise, né? É curioso que lá em novembro, eu já falei isso aqui, mas eu gosto de repetir. Aliás, o André, mostra a fila aí, André. Cadê o André Salles? Imagens da fila. O André vai colocar daqui a pouco aí, imagens da fila. Vocês vão entender o que é. E aí, ô Thiago, as pessoas acham que a gente acorda todo dia de manhã. Aí, olha essa imagem aí. Tô impressionado. Que filé é essa? O povo foi me pedir desculpa, que me agrediu quando eu falei que o Atlético deu calote nas camisas, dos mantos, e que o Atlético não tinha pago a empresa de energia. Essa fila pro povo me pedir desculpa. É mesmo? É porque concretizou, né, irmão? A Solati saiu do Atlético e até agora o Atlético não resolveu a questão dos mantos da Aliás, massa. eu Só que tenho quem dois. recebeu o manto me chama de Maria, que fica fazendo crise no Atlético. Né? O meu Essa filha é pra cunhado até pedir hoje não desculpa. E eu recebeu, sou um tá homem de pé bom da vida. coração, tá? Eu não guardo rancor, velho. Graças a Deus. Eu não tenho rancor de ninguém. Nem das pessoas que me fizeram mal. É que às vezes eu evito. Mas rancor eu não guardo. Deus me livre de rancor. Falaram comigo e com você que para negociar no Brasil, para clubes do Brasil, de 15 para começar a conversar, 15 milhões de euros. O Elton deu uma informação, eu não sei quem é a fonte do Elton não, mas eu imagino, se for quem eu estou pensando, raramente erra. 11 milhões de euros. O Thiago Fernandes venderia para o Palmeiras? Depende, HG. Depende eu estou de quê? muito próximo do que penso a ler. Por ser um rival direto, pela situação do valor, o Atlético tem 70% dos direitos econômicos. Fazendo uma conta rapidinha aqui, o Atlético ficaria com 7,7 milhões de euros dessa negociação. E aí, vale a pena para o Atlético esse valor? Eu até acho que vale, se fosse um clube do exterior. Mas como é um rival direto, hoje eu não venderia. Então, sinceramente, HG, eu acredito que nesse momento o Atlético tem que negociar um percentual maior dessa negociação, desse valor. Se ele conseguir um percentual algo ali próximo de 10, 9,5, aí eu, no lugar do Atlético, venderia. Por se tratar de um rival direto. Eu entendo, a situação do Atlético ela é muito complicada do ponto de vista financeiro. Eu já falei aqui que a situação do Atlético é caótica, e é mesmo. O torcedor sabe disso, a diretoria reconhece isso, até porque tem encontrado dificuldades para honrar os compromissos com os atletas. Então, hoje o Atlético precisa E negociar. você imagina uma coisa, só para te interromper, que é uma das coisas que mais me dá prazer na vida. Se por um acaso o Galo não passa para a fase de grupos da Libertadores. Nossa, o buraco é muito maior. A situação piora. Pô, você pega aí o prêmio para ir para a fase de 3 jogos em casa. Isso. Né? A renda que não dá. Se não passa, e aí a gente não tá falando num cenário muito distante. Se jogar o que jogou o primeiro jogo contra o Carabobo, não passa. Passa? Porque o Não. nível de enfrentamento agora é outra muito coisa. maior. Muito mais. Aí, por exemplo, vai precisar de dinheiro. Não tem como fugir a isso, né? E essa é uma situação que eu, Thiago, hoje, então, se estivesse no lugar do Atlético, por se tratar de um rival direto do Campeonato Brasileiro, eu tentaria essa negociação com o intuito de aumentar o percentual. Porque receber 70% de 11 milhões de euros numa negociação com o rival direto vai soar pouco para o torcedor. E a gente sabe que a manifestação da torcida incomoda de fato. Ô, gente, Ô, Thiago, e nós sobre temos um 30%? péssimo hábito, desculpa, Do Elton, Alan, nós temos são um do Alan. péssimo hábito. Isso é coisa muito nossa aqui de Minas Gerais, tá? A gente não valorizar o que nós temos aqui. Chamam a gente de valoriza bairristas. sim. Mas- Peraí mas que eu vou te o Alan- explicar. Chamam a gente de bairristas aqui, mas nós somos muito menos
do que em outras praças. E a gente reclama da forma que eles conduzem lá. O que eu quero dizer com isso? Você já imaginou, amigo, o Alan jogando a bola que ele está jogando no Atlético já há muitos anos? Ele tem 3 anos e meio, né? 3 anos já. 3 anos e meio, quase, né? Não, 2 meses. Jogando em qualquer outro clube. Se fosse Rio e São Paulo, irmão, aí era seleção, Não, escambau de HG, Madureira mas eu acho que e, você tá e uma exagerando, valorização toda. Não tá Não, e exagerando, uma não. valorização Tá, sim, muito não. maior. O Alan joga bola. O Alan joga bola. E aqui, nós ficamos o ano passado inteiro questionando, quer dizer, não nós aqui, mas muita gente questionando a qualidade dele. O time todo caiu, o time todo teve dificuldade. O Alan, gente, o Alan hoje, pra mim, é o melhor volante do futebol brasileiro. Ah, não é, O Alan é o melhor volante do futebol brasileiro. Não é. Atuando no Brasil? O André é melhor que ele. Que O André do isso? Fluminense é Que melhor ele. isso, Não, Thiago? Ah, é sim. Não diga com isso. você nessa. O André é sim, melhor gente. que o Alan? É melhor que o Você tá Alan. de Eu não sacanagem. acho- É isso aqui, ó. É isso que eu tô falando da O André imprensa. está O melhor do que Ronaldo o tem Alan. razão quando o Ronaldo critica a imprensa. O André está Mas é melhor do porque, que mas o é Alan. porque o Valor. Cara, Eu acho que que tudo no com- futebol não é ser, é estar. Todo mundo está. Não, peraí, Eu concordo contigo, peraí, você acha que o André é mais jogador que o Alan? Ele está melhor. isso é brincadeira, Não, gente. ele está Não, melhor. acha, É cara. brincadeira, gente. Verdade. Não, gente, o André, eu o respeito André, você, o André, O Elton achou que o O André, Alan desde jogou que ele menos que subiu- o André o ano passado. Não, é. Não, não o André, indicava. desde que ele subiu, pra mim, ele tem sido superior ao Alan. O João Gomes, que saiu agora, pra mim também. O Everton Danilo, falou- que foi pro o Palmeiras. Everton falou que Sim. no futebol brasileiro. Exato, eu tô pegando os Falando caras que do estavam no futebol final do brasileiro brasileiro agora, até dezembro do ano passado. Então, o João Gomes, o Andrei do Vasco, que voltou agora pro Vasco, o Danilo, o André, esses caras, pra mim, são mais completos e mais jovens. E mais jovens ainda. Cara, Então, assim, não, conta pera aí, muito, você tá né? falando, aí Sim. você tá metendo uma projeção junto. Eu tô isso falando faz que diferença. atualmente não Não, tem HG. nenhum volante jogando no futebol brasileiro. Ah, mas é muito pouco. Porra, mas é o recorte que nós temos, porra. O André Se joga tem mais que 8 ele jogos na Pra temporada, mim 8 também. jogos na temporada, Elton? O 8 do Atlético. Se o tem Atlético 8 tem jogos 10. na O Atlético tem temporada, 10. são 8 jogos que eu tenho pra fazer recorte. Porque se são 8 jogos e um cara que não tá jogando nada, a gente chega aqui e fala, não jogou nada esse ano. Mas são 8 jogos pra dizer. É a O Alan, avaliação que você gente, tá nós fazendo valorizamos dentro do muito Cruzeiro, pouco o Alan. O Alan é nível seleção. É o melhor volante atuando no futebol 2021, brasileiro. sim. Só um ponto, 2021, sim. eu não discordo que o Alan é um baita jogador. Não, eu não, acho que ele é um atualmente quando não o tá Ale, jogando mais quando que o ele Ale não, fala cara. que o Ale fala que o Alan é um dos 4 diferentes do Atlético, eu sempre concordo com o Ale. E friso, o Alan é um baita jogador, mas ele não é superior ao André hoje. Hoje ele não é, É, que superior ao André. eu respeito sua opinião, mas discordo. Enfim, mas Eu não, por que você tá Eu tô com pipocando? Você não você, quer falar? Vitinho. Não, eu acho que a Deixa gente, eu arrumar um negócio aqui, peraí. eu acho que a gente fizesse uma seleção dos jogadores que atuam no país, o meio-campo seria André e Alan, no meu meio-campo. E o Gerson? Mas eu acho que. Não, o Gerson Gerson tá não. jogando menos. Momento. Não, já está Embora tenha jogando jogado nada. bem contra o Vasco, ele tá jogando menos. Agora, não acho injustiça o Alan não estar na seleção brasileira nas últimas convocações. Porque eu acho que aí o nível de enfrentamento é muito diferente. E aí você tem grandes jogadores para a posição, você tem os melhores. Tem Casemiro, tem Fabinho, tem Bruno Guimarães. Você tem uma Não, série. ainda Não, nem tô pra falando comparar. atuando no Brasil, Joe. Atuando no Brasil, para mim, a minha dupla de volância seria André e Alan. Eu acho o Alan mais completo do que o André. Mas acho que a projeção do André é para explodir mundialmente, porque ele é muito jovem, tá com quantos anos? 19, 20? Acho que 20. É, para explodir 20 ou 21. mundialmente, acho que tem uma grande possibilidade, até porque o Fluminense não aguenta uma proposta agora no meio do ano. E vai sair, deve sair, vai não, deve, né? Eu acho o Alan monstruoso. O Alan é, pra mim, atualmente o melhor volante. E outra coisa, que treinador adora, né? Canhotão, destrói, é rápido, tem um bom passe, bola longa dele é muito boa, faz uma coisa que o Ale gosta de falar, que o box to box, é que ele erra muito gol, mas ele é muito bom jogador, pra mim o melhor atuando no futebol brasileiro, mas vocês da imprensinha, o Ronaldo tem razão, vocês não valorizam, vocês querem só fazer oba-oba.